Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo vamos falar um pouco sobre Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley, nascido em Nine Mile em 6 de fevereiro de 1945 e faleceu em Miami em 11 de maio de 1981. Foi um cantor e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos, famosos por popularizar internacionalmente o gênero. Marley já vendeu mais de 75 milhões de discos e, em 1978, 3 anos antes de sua morte, foi condecorado pela ONU com a Medalha da Paz do Terceiro Mundo. Sua obra tratava principalmente de temas políticos, sociais e espirituais, dedicado a protestar contra injustiças sociais. Bob Marley é mundialmente celebrado como a voz dos pobres e oprimidos, sendo considerado um símbolo de resistência negra, espiritualidade e luta por justiça social. Suas músicas denunciavam o racismo, a desigualdade social, o colonialismo e a guerra. A África e seus problemas, como a miséria e a colonização europeia, foram também assuntos amplamente abordados em suas músicas. A coletânea Legend, lançada 3 anos após sua morte e que reúne algumas das músicas menos militantes do artista, é o álbum de reggae mais vendido da história. Bob foi casado com Rita Marley de 1966 até a morte, uma das I-Threes, trio de backing vocals que passaram a cantar com o The Wailers, banda de Marley, após o grupo ter alcançado sucesso internacional. Ela foi mãe de 4 de seus 12 filhos, entre eles 2 adotados. A exemplo dos renomados Ziggy Marley e Stephen Marley, outros de seus filhos também seguiram carreira musical, como Ky-Mani Marley, Julian Marley e Damian Marley. Bob Marley foi eleito pela revista Rolling Stone o 11º maior artista da música de todos os tempos. Bob Marley nasceu em Nine Mile, uma vila situada na paróquia jamaicana de St. Anne, no interior do país. O artista era filho de Norval Sinclair Marley, um capitão do exército inglês, jamaicano e branco, de 50 anos, nascido em Maypin, em Clarendon, descendente de ingleses do condado de Sussex, e de Cedilla Booker, uma jovem de 18 anos, pobre e negra, também nascida em Nine Mile. Cedilla e Norval estavam de casamento marcado para 9 de julho de 1944. Entretanto, Norval não casou-se e abandonou-a grávida, tendo voltado para a Inglaterra. Ele não conheceu seu filho famoso, Bob Marley, que após ficar adulto descobriu ter uma meia-irmã paterna, Constance Marley, que seu pai teve quando voltou para a Inglaterra e casou-se. O pai do cantor faleceu de infarto em 1955. Nesse mesmo ano, sua mãe casou-se com Tory Livingston, um jamaicano negro, também de Nine Mile. Em busca de uma vida melhor, Bob Marley mudou-se com a mãe e o padrasto para a capital do país, Kingston, indo viver em Trenchtown, a maior e mais miserável favela da Jamaica, onde Bob Marley sofria bullying, sendo rejeitado pelos negros locais por ser mulato e ter baixa estatura. Em 1964, nasceu a meia-irmã materna de Bob Marley, Claudette Peter Livingston. Bob foi criado junto com Bunny Wailer, nascido em 10 de abril de 1947, filho de seu padrasto, que tornou-se seu melhor amigo e o considerava um irmão. Quando foi morar em Trenchtown, Bob, ainda jovem, já tinha uma ligação forte com a música. Ele e o seu melhor amigo Bunny, filho de seu padrasto, improvisavam guitarras feitas de lata e acompanhavam os sucessos vindos da América, particularmente de New Orleans, sintonizados em um mini rádio transistorizado. Eles captavam Ray Charles, Fats Domino, Brook Benton, um dos preferidos de Marley, e grupos como os Drifters, que eram muito populares na Jamaica. Quando Bob Marley deixou a escola aos 14 anos, parecia ter apenas uma ambição, a música, mas muito para agradar sua mãe, que temia que ele se tornasse um rude boy, como são conhecidos os delinquentes juvenis na Jamaica. Arranjou um emprego de soldador. Em 1962, Bob fez uma audiência para o produtor Leslie Kong, que veio a publicar as suas primeiras gravações, Judge Not, composta pelo próprio Marley.
Apesar de as músicas gravadas não terem sido executadas nas rádios e chamado pouca atenção do público, vieram confirmar a ambição de Marley de se tornar cantor. No ano seguinte, Bob decidiu que o caminho a seguir seria criar uma banda. Juntou-se com seus amigos Bunny Wailer e Peter Tosh para formar os Wailing Wailers, que mais tarde teria o nome mudado para apenas The Wailers. Apesar do sucesso local, a banda permanecia obscura internacionalmente. No verão de 1971, no entanto, Bob aceitou o convite de Johnny Nash para acompanhá-lo até a Suécia, onde o cantor americano tinha sido encarregado de produzir a trilha sonora para um filme sueco. Depois de muita luta, veio o álbum Catch a Fire, com uma sugestiva embalagem em forma de isqueiro. O disco foi pesadamente promovido, iniciando a partir daí a escalada internacional do sucesso e reconhecimento de Bob Marley. Começaram a ser reconhecidos na Europa e Estados Unidos a partir daí. No final de 1973, as músicas com conteúdo mais politizado e social atingiam o público branco da Europa e Estados Unidos, com clássicos como a música Get Up Stand Up, na qual Bob alerta as pessoas para que lutem por seus direitos. Get up, stand up. A música I Shot the Sheriff estava a acontecer uma verdadeira revolução musical e ideológica. Celebridades como Paul McCartney, Mick Jagger começavam a admirar o ascendente trabalho do jamaicano. O lendário Eric Clapton ressurgiu regravando I Shot the Sheriff, de Marley. Versão que atingiu os primeiros lugares nas paradas, colocou o guitarrista inglês novamente no cenário musical e ajudou a alavancar ainda mais a carreira de Bob Marley e The Wailers. Em outubro de 1974, o álbum Net Dread foi lançado, graças ao sucesso da faixa No Woman No Cry, que atingiu o primeiro lugar na parada inglesa. No woman, no cry. Marley tornou-se ainda mais popular com o lançamento do próximo disco, Rastaman Vibration, em 1976. O cantor conquistou a fama nos Estados Unidos. Após uma turnê europeia com uma vasta agenda marcada, Bob Marley e a banda partiram para os Estados Unidos, quando fizeram 2 shows no Madison Square Garden. Durante a segunda apresentação, Bob passou mal no palco e começou a ser averiguado o que se passava com o ídolo do reggae. Bob, embora com problemas de saúde, chegou a fazer ainda mais um show em Pittsburgh no dia 23 de setembro de 1980, o último show de Bob Marley. Mas logo o mundo recebeu a triste notícia de que o astro do reggae sofria de uma espécie de cancro de pele chamado melanoma lentiginoso acral, um dos vários tipos de melanoma que se desenvolveu na unha do dedão do pé. Os médicos aconselharam-no a amputar o dedo, porém Marley recusou-se a fazê-lo devido à sua filosofia Rastafari, de que o corpo é um templo que ninguém pode modificar, motivo pelos quais os rastas deixam crescer a barba e os dreadlocks. Ele também estava preocupado com o impacto da operação em sua dança. A amputação afetaria profundamente sua carreira no momento em que se encontrava no auge. O cancro espalhou-se para o cérebro, o pulmão e o estômago. Ele lutou contra a doença durante 8 meses buscando tratamento na clínica do Dr. Joseph Eisels na Alemanha, no final de 1980 e início de 1981. Durante algum tempo, o estado de Marley parecia ter se estabilizado com o tratamento naturalista do médico alemão. Em maio de 1981, quando o Dr. Joseph Eisels anuncia que nada mais poderia ser feito, Bob Marley, já abatido pela doença, resolveu retornar para sua casa na Jamaica para passar seus últimos dias junto à família e amigos. Ele não conseguiu completar a viagem, tendo que ser internado em um hospital de Miami. Faleceu pouco antes do meio-dia de 11 de maio de 1981, menos de 40 horas depois de deixar a Alemanha. O cantor morreu jovem, com apenas 36 anos de idade.